A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem está falando é o evangelista Cleves. Nós estamos aqui hoje para comentar essa lição de número 4, né? Que tem por seu título a iluminação espiritual de cada crente. Nós vamos trabalhar com esta lição esta semana. Então eu peço aos irmãos que compartilhem, passe para os seus alunos. Quem é professor passa para os seus alunos, e os alunos podem comentar também, mandando os seus comentários, o que achou do projeto, o que achou do nosso trabalho. Vamos lá, vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 1, no versículo 15 ao 23. Nós não vamos ler porque do tempo, mas é muito importante que os irmãos leiam e meditem, nesses textos bíblicos, para que possamos ter uma melhor compreensão do que a lição vai tratar no seu geral. A verdade prática e o textuário aqui está aí escrito em Efésios capítulo 1, versículo 17, que diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu entendimento, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e revelação. É isso aqui que a lição se propõe, em parte, a esclarecer para nós a respeito desse espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática diz o seguinte: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do seu poder. Então também nós vamos falar aqui da herança que cada crente tem, as riquezas que estão estipuladas para cada servo do Senhor, e a grandeza do poder de Deus. Tudo isso nós vamos ver nesta lição. Vamos dar continuidade aqui. O objetivo geral é esclarecer, o primeiro objetivo, é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Objetivos específicos primeiro, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Segundo objetivo específico é salientar a grandiosidade do poder divino que opera a favor dos crentes. Nós sabemos que Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam. Então, vale salientar essa grandeza desse poder que está à disposição de cada crente fiel no Senhor. O terceiro é expressar o exemplo de exaltação de Cristo, como já vimos que Cristo subiu ao céu e está sentado à destra do Pai. Nós vamos ver que quando ele fala à destra, a direita é um lugar de destaque. Vamos lá. A nossa introdução diz o seguinte: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. A primeira, ele vai falar sobre a ação de graça. Nós vamos ver que em tudo na nossa vida é preciso dar ações de graça. E nós devemos ações de graça a Deus pelo que Ele fez por nós, pela nossa eleição, e o que acompanha essa eleição traz para nós a entendermos que nós somos devedores de glorificar em todo o tempo o nome do Senhor. Nós vamos ver também aqui nesse segundo ponto a oração intercessória. Nós vamos ver também aqui a respeito dessa lição que a oração, como o próprio Paulo falou, que devemos orar sem cessar, é algo muito importante e vital para cada crente. Cada crente deve manter o seu período de oração, o seu momento de oração, essa oração intercessória. Não só possível, porque muitas vezes a gente esquece de orar pelos irmãos e fica orando somente por nós, pedindo somente por nós. E muitas vezes essa oração é somente uma forma de pedir,
No entanto, no primeiro ponto aqui que nós estamos vendo, precisa ser também acompanhada de ações de graça, né? Ações de graça, de gratidão pelo que Deus já fez e continua fazendo a cada dia, né? O nosso ponto terceiro aqui, ele vai falar da confissão de louvor e exaltação. É justamente isso que nós estamos falando, né? Confissão de louvor e exaltação, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos lá, o primeiro ponto. O primeiro ponto diz assim: a esperança da vocação e as riquezas da glória. 1.1. Ação de graça e intercessão. O apóstolo Paulo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, né? E essa ação de graça aqui, nós vamos ver no texto que ele está subdividido em três tópicos, né? O primeiro aqui é o A, os eleitos em Cristo para santos. Quem? O que é que acompanha essa ação de graça? Essa ação de graça para nós darmos é porque nós fomos eleitos em Cristo para ser santos. Deus nos chamou, nos elegeu, nos separou para que fôssemos santos. E isso, irmãos, se você pode perceber, sem nenhuma atributo do homem. Tudo partindo de Deus, do próprio Deus, né? A Bíblia diz que Ele nos amou, nós ainda sendo pecadores, né? Nós não tínhamos feito nada para que Deus se agradasse em nós. Ele mesmo disse que procurou na terra e não achou um justo sequer. Mesmo assim, ele deu o seu filho, né, como diz João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa ação de graça que nós devemos ao Senhor, primeiro ponto é porque Ele nos elegeu em Cristo, né, para que nós e nos fez herdeiros de Deus. A letra B, ele fala aqui, remidos pelo sangue. Né, fomos eleitos em Cristo por meio do seu sacrifício, do sangue do Cordeiro. Né? Sem o sangue do Cordeiro, sem o derramamento de sangue do Cordeiro de Deus, não haveria remissão dos nossos pecados. E a letra C, ele vai falar da garantia que nós temos dessa tão grande eleição, que é selo, né? O selo com o Espírito Santo. Nós vemos que esse selo, o selo ele tem inúmeras simbologias, né? O selo ele serve para mostrar, uma dessas simbologias é servir para mostrar que é algo peculiar de alguém, é a posse de alguém, está selado ali, está marcado, é algo peculiar de alguém, é inviolável, né? Então, ações de graça nós devemos ao Senhor dentro da lição por esses três motivos: a nossa eleição, remidos pelo sangue e somos selados com o Espírito Santo. Ainda o apóstolo Paulo intercede pelos eleitos para que recebam o espírito de sabedoria e de revelação. Essa sabedoria aqui não é uma sabedoria meramente humana, né, mas é uma sabedoria revelada pelo Espírito de Deus ao espírito do homem, né, para que ele possa compreender, para que o homem possa compreender, né, o que Deus fez, né, por meio de Cristo. Então essa sabedoria não é uma sabedoria qualquer, não é uma sabedoria terrena, não é uma sabedoria humana, mas é algo que o Espírito Santo aplica no espírito do homem, né? E assim ele possa entender, né, o que Deus fez por nós. Aí diz aqui a sabedoria e revelação. Isso mostra, irmãos, a nossa limitação humana em compreender o Evangelho de Cristo, né? Porque sem o Evangelho de Cristo, sem essa revelação do Espírito, jamais ninguém vai compreender, nenhum de nós compreenderia esse tão grande amor que Deus deu o seu único Filho por nós. É só o Espírito Santo que concede esse entendimento, né? É só esse entendimento que entra na cabeça
do ser humano e ele compreende pela fé que está salvo, né? Somente pelo poder dessa revelação do Evangelho, né? Como nós vimos aí, como o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse que o Evangelho é loucura, né? É loucura para quem não entende, mas para nós que temos, que compreendemos, ele é poder de Deus. Então o apóstolo Paulo ele intercede pedindo que Deus dê, né, aos irmãos esse espírito de sabedoria e de revelação. E a gente vê aqui, irmão, nessa parte intercessória que Paulo intercede, deixando para nós um grande ensinamento. Porque cabe, por exemplo, hoje os pastores precisam, nesse distanciamento social, muitos pastores estão afastados dos seus membros. E talvez nem conheça, né? Talvez nem lembre, não manda uma mensagem, não fala nada, mas é preciso que os pastores, como disse Paulo, né, interceda pelos eleitos do Senhor e com isso se aproximem de cada membro da igreja do Senhor. A gente pode perceber, irmão, que essa palavra aqui, espírito de sabedoria, né? Como eu já falei, que não é uma sabedoria humana. Então, o que é ter o espírito de sabedoria? É ter a ação do Espírito Santo aclarando os mistérios espirituais através da mente. É ter luz sobre a glória de Cristo ressurreto. É a participação para saber distinguir entre o bem e o mal. É o poder para conhecer a Jesus Cristo na Bíblia e automaticamente conhecer a Deus. Isso significa ter esse espírito de sabedoria e de revelação, né? Nós vamos dar aqui esse sentido aqui da palavra revelação, ele ainda indica, né, a importância do pedido de Paulo a favor dos Efésios. A revelação significa tirar o véu sobre alguma coisa obscura ou escondida. É ter uma revelação espiritual. Isto é uma visão espiritual dos valores espirituais, né? Porque só pelo Espírito é que se entende as coisas do Espírito. Não tem como uma pessoa na carne conseguir distinguir, entender as coisas do Espírito. Não entende. Ele vai achar que é algo trivial, que é loucura, mas quem tem o Espírito Santo entende as coisas do Espírito. Vamos mais à frente. 1.2. A esperança da vocação. Essa vocação só pode ser compreendida por meio do Espírito Santo, como já falamos. Assim eles poderiam experimentar e experimentar mais profunda e espiritualmente o privilégio de serem vocacionados, né? Essa vocação aqui, irmão, todo crente ele foi vocacionado a quê? A ser um propagador do Evangelho, né? A ser um propagador do Evangelho. Não é porque, não, alguém pode dizer assim, não, mas eu não tenho uma vocação porque eu não sei pregar, eu não sei falar. Isso aí é outra coisa. Essa vocação aqui são vocacionados dos eleitos, os santos, né? Foram chamados, foram vocacionados para fazer a obra de Deus. Isso não significa dizer que alguém que prega tem uma vocação mais importante do que alguém que está na portaria. Não. Diante de Deus, todo trabalho na obra do Senhor é importante, né? É certo que nem todos, como disse o apóstolo Paulo mesmo, nem todos são pastores, nem todos serão professores, mas cada um tem o seu trabalho e cada trabalho é importante dentro da obra do Senhor. Por isso também Paulo compara a igreja como um corpo, né? E sendo um corpo, todos os membros do corpo têm uma função importante. O olho pode ver, né? O olho vê,
mas jamais ele vai fazer a função de uma mão ou de um pé. Cada um tem o seu trabalho e cada trabalho é importante, né? 3 aspectos da esperança. Primeiro, Deus chamou no passado. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 9. Uma chamada que ele mesmo teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, baseada no seu amor e na justiça. Eu tenho esse erro aqui, irmão, de escrita, mas o texto é baseado no seu amor e na justiça. Então, essa eleição aqui não cabe a nós falarmos de eleição para perdição, né? Essa eleição aqui é baseada no amor. Deus nunca, jamais vai eleger alguém para perdição. É assim nós entendemos que Deus jamais vai eleger alguém para perdição. Essa eleição só acontece para salvação, né? E baseada em quê? No seu amor. Porque não há justiça no homem, mas o amor de Deus, ele supre as nossas falhas, suplanta as nossas falhas e baseado também na justiça de Deus. A chamada inclui serviço, santificação no presente, né? Você não foi chamado, eu não fui chamado, nós não fomos chamados simplesmente para estar sentado num banco da igreja. Nós fomos chamados para ser servo, para servir, para serviço, e tem trabalho para cada crente, né? Cada crente, mesmo que ele não saiba nem orar, não, mas eu não sei nem ler, mas sabe dizer que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, né? Então essa chamada também inclui serviço e santificação no presente, porque muitos trabalham, mas esquecem da santificação. Se trabalhar e esquecer da santificação, o trabalho é em vão, né? Vai ser as nossas obras, como diz a própria palavra, vai ser provada pelo fogo, né? Provada pelo fogo. Então, se for palha, vai se consumir tudo. O terceiro ponto aqui, ele fala da participação gloriosa no futuro, que se entende por vida eterna. 1 Coríntios capítulo 13, o versículo de número 12. Então, essa participação gloriosa no futuro, nós entendemos como a vida eterna, né? Nós teremos vida eterna com Deus. Então, nós vamos partir aqui para o 1.3. As riquezas da glória da sua herança. Vamos ver aqui alguns termos que diz assim: o termo herança, é igual, o termo herança é igual o que Deus deu a seus filhos. Colossenses 1:12, né? Aí diz aqui e riqueza, o termo riqueza é igual às maravilhas que acompanham o plano de salvação, tais como veremos a Deus, Apocalipse 22, 3 e 4, todos reunidos nas bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 1, 7 a 9. Então tomaremos posse da herança, Mateus 25, 34. Né? Essa herança aqui é o que Deus deu a seus filhos. É o que Deus já deu a seus filhos. O que foi que Deus deu a seus filhos? Salvação, comunhão, né? O Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, né? Participantes, co-herdeiros de Cristo. Então tudo isso aqui é o que Deus deu a seus filhos. E o que é essa riqueza? É as maravilhas que acompanham o plano de salvação, né? É o que nós vamos, tais como veremos a Deus, né? Todos reunidos nas bodas do Cordeiro, que isso aqui é somente para quem é salvo, né? E a outra parte aqui é, então tomaremos posse da herança, né? Então vamos lá. Segundo ponto, a sobre-excelente grandeza e força do poder divino. Esse é o ponto 2. 2.1. Sobre-excelente grandeza do poder.
O apóstolo Paulo orou para que os servos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. O termo sobreexcelente traduzido do grego é hipérbole, que na forma objetiva significa extraordinário, né? É algo que, por exemplo, eu vou falar aqui um exemplo bíblico de hipérbole. Quando João, escrevendo o seu livro, ele diz que no mundo não teria espaço para colocar os livros se fossem escrever tudo o que Jesus fez na terra. Então isso aqui é um hipérbole para dizer que Jesus fez muitas coisas e que se não poderia escrever tantas coisas, que o que está escrito já é suficiente para a salvação da humanidade, né? Outra hipérbole bíblica é quando Jeremias diz, quiçá que a sua cabeça se tornasse em água. Jamais a cabeça dele ia tornar-se em lágrimas, né? Mas ele está reforçando, dando uma grandeza a um sentimento, né? Isso é o que significa a hipérbole bíblica, né? Já a expressão grandeza objetiva enaltecer magnitude do poder de Deus que a todos sobrepuja, né? Como está lá em Mateus 26, 64. O termo dunamis, que traduzido por poder, isso indica poder extraordinário sem medidas para realizar coisas extraordinárias. Atos 8:13. Isso indica que só o poder de Deus é capaz de transformar e salvar o homem perdido, né? Então não temos outra saída a não ser o poder de Deus para salvar o ser humano. Muitas pessoas podem entrar em alguns grupos para mudar conceitos de vida, né? Mas transformar o ser humano e fazer dele uma nova criatura é somente através do poder de Deus, né? O poder de Deus do Evangelho, que para nós, é poder de Deus. 2.2 A força do poder divino. Três vocábulos gregos nós encontramos aqui. Primeiro é a operação, tradução de energia, eficácia, poder em atividade, né? Essa operação é como quem está lá em Isaías 43:13, né? Que é o versículo que é de praxe, todos nós conhecemos de cor e salteado. Ainda antes que houvesse de eu sou, ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos. Esse termo aqui que é diz assim, operando, né? Ele está dizendo que o poder de Deus está em atividade, né? Está em atividade, está trabalhando naquele momento, né? Ou em todo momento, né? Ninguém impedirá o agir de Deus ou a operação de Deus. Letra B, ele fala de força, né? Que é igual aqui a Kratos, com a ideia de intensidade, né? Não há medida, é poder ilimitado, é poder sem restrição, é um poder desempenhado na operação que não deixa dúvida de conclusão daquele poder. E letra C é Encílios, que significa poder inerente de Deus. Se esta operação, se essa ação de energia eficaz do poder de Deus e esse poder de interceder, de onde vem? Obviamente, procede, é inerente de Deus. Né? Três exemplos do poder de Deus que nós vamos ver aqui, manifesto no texto que nós lemos, né? A ressurreição de Cristo, né? Cristo assentou-se à direita do Pai, esse é lugar de exaltação. Sua elevação acima de todo
o demônio. Então fica claro aqui que Cristo mesmo falou que quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não foi a metade, não foi um quinto, não foi um quarto, foi todo. O poder foi dado a ele no céu e na terra. Terceiro ponto. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo é as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo. Como? Na sua ressurreição, né? Ressuscitando dos mortos. Atos 2, 24. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de Deus que seremos ressuscitados com Ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível aos salvos. É garantido pelo selo do Espírito Santo que nós também ressuscitaremos com Ele. Então, desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão dos seus sepulcros para viverem com Cristo eternamente, né? Essa é a vitória que os crentes, que nós teremos sobre a morte, né? Então vamos lá. 3.2. Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à direita no céu, né? Isso aqui é uma visão de Estevão quando foi apedrejado. Estevão falou e disse que viu os céus abertos e viu Cristo à direita do Pai. A direita sempre foi lugar de destaque, sempre foi lugar de privilégio, né? A letra A diz assim: aqui está o foco, está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Então Cristo venceu por completo. Por completo. O inimigo ele já está derrotado. Cristo venceu o diabo, venceu o mundo e venceu a morte. Então a vitória de Cristo foi completa na cruz. Letra B. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Se Cristo venceu, nós também venceremos, né? Como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, 56 e 57. Quando isso aqui que é corruptível se tornar incorruptível, né? Aí mais à frente vai dizer o texto, então, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Nós venceremos a morte pelo poder de Deus. Conforme o que indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso aqui é um lugar de destaque não somente para Cristo, mas Cristo também garante para nós esse lugar de destaque. Como a Bíblia diz que nós também, a igreja, havemos de julgar o mundo, né? Isso aqui é um lugar de destaque para todos nós. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.